E agora alguns exemplos de como os partidos usam o dinheiro que recebem. No caso do PT, não é só Lula que ganha salário da legenda. 7 ex-ministros da era petista também estão na folha de pagamentos do partido, que tentará retomar o poder nas eleições desse ano. O último a ser contratado foi o jornalista Franklin Martins, que comandou a Secretaria de Comunicação no segundo mandato de Lula entre 2007 e 2010. Com salário de R$ 20.100, o ex-ministro coordena desde julho do ano passado a pré-campanha petista nas redes sociais. Também recebem vencimentos mensais do PT o ex-ministro Luiz Dulci, que foi secretário-geral da presidência nos 2 governos Lula, e Luiz Marinho, ex-ministro do Trabalho e da Previdência do chefe petista. A lista inclui ainda Eugênio Aragão, ministro da Justiça de Dilma Rousseff em 2016, a própria Dilma, ministra de Minas e Energia e da Casa Civil de Lula, Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, e Aloysio Mercadante, que foi 3 vezes ministro de Dilma. Que coisa, hein, Alexandre? Muita gente recebendo o nosso dinheiro, né? Então, eu vou perguntar para os contribuintes que são simpáticos ao PSDB, ao PTB, ao Progressistas, né? Vou perguntar para eles se eles concordam que uma parte dos seus impostos seja destinada a pagar essa folha de pagamento do PT, que pague o salário de Dilma, de Lula, do ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, do ex-ministro Franklin Martins e assim por diante. Será que alguém perguntou para você, contribuinte, se está disposto a pagar do seu suor, do seu trabalho, uma parte do seu imposto para sustentar partido político? Porque o partido político não pode ser sustentado pelos seus filiados, pelos seus simpatizantes, que vão pedir dinheiro para os filiados, para os simpatizantes. O que é um partido político aqui no Brasil? Essa é uma outra questão. É uma fonte de doutrina, né, de princípios, de programas de governo afinados com sua doutrina. Na verdade, partido político é um rótulo, é uma agremiação de gente que se une com os mesmos interesses de ter horário na televisão e de receber o fundo partidário e o fundo eleitoral. Na minha geração, na minha juventude, havia outra estrutura de partidos políticos. Tinha principalmente PTB, UDN, PSD. Né? E eu lembro, adolescente, que a gente olhava para o político e sabia que ele tinha cara de UDN, ele tinha cara de PSD, né? Ou ele tinha cara de PTB, estava na cara, porque aquilo estava impregnado na pessoa. Hoje o troca-troca é tão grande, é um mero rótulo. Né? É um rótulo que é posto lá, olha, eu sou PTB, eu sou progressista, eu sou não sei o quê, inventam nomes de partidos políticos. O partido, interessante que o PCB, Partido Comunista Brasileiro, trocou de nome mais de uma vez, né, para diminuir aquele impacto do comunismo e tal. Né? Então, e a doutrina, onde é que fica? Né? Agora, principalmente isso. Né? Alguém perguntou para você, contribuinte, de onde emana todos os recursos que sustentam o Estado e de onde emanam todas as nomeações de dirigentes e de representantes? Alguém perguntou para você de onde emana o poder? Se topa, se aceita ceder uma parte do seu imposto, não para hospitais, para infraestrutura, para saneamento básico, para segurança pública, para educação, mas para sustentar folhas de pagamento de partido político que nem é o seu? Né? Pois é isso que nós temos aqui no país, essa aberração. Fiuza. É um derrame de dinheiro público. Esse ano chegaremos perto de 6 bilhões, somando fundo partidário com um fundão eleitoral. Isso é um derrame de dinheiro público nos momentos de maior sacrifício da história do país. Ou seja, é um assinte, é uma vergonha. Agora, eu não vou ficar aqui fazendo discurso. Eu vou perguntar, e aí? Onde é que está o Tribunal de Contas? Não tem um derrame de dinheiro público? Não está demonstrado que é uma verba excessiva. Essa verba de fundo eleitoral, ela foi praticamente triplicada com base em quê, senhoras e senhores? Com base em que necessidade, em que demonstrativo? Foi triplicado, isso vai ficar barato assim?
vai ficar tranquilo? Uma ação sem critério que suga a sociedade no momento em que ela mais se sacrifica, que pessoas têm fome porque não podem trabalhar por causa desses mesmos aí que estão dizendo empatia, fecha tudo, fica em casa, empatia. Então, esses são os protagonistas de um derrame, falando aí em austeridade, falando em ética pela vida. Não tem ética nenhuma por vida nenhuma. Eu quero saber, diante desse vexame, porque às vezes as pessoas ficam falando assim, mas não adianta. Eu digo o seguinte, quem tem um papel a desempenhar nessa situação gravíssima, porque vocês não fiquem achando que isso é só um noticiário folclórico, não. Isso é supressão de recursos essenciais no meio de um flagelo. Esse dinheiro faz muita falta para quem precisa dele. Então, ele precisa, né? Nós precisaríamos da corregedoria, nós precisaríamos dos tribunais que têm esse poder corregedor. O Tribunal de Contas, as altas cortes, que se metem em tudo. Onde é que elas estão diante desse derrame? Sumiram, perderam a língua. Só tem língua para fazer conversinha fiada, para repetir cartilha de lobby e fazer calculinho de presidenciável. Então, eu gostaria de saber, onde está o Tribunal de Contas da União? Diante desse derrame, sem fundamentação de critérios, o que justifica? A gente está falando aí do PT, evidentemente que o PT é parte. Onde tem roubo, onde tem desvio, tem o PT, e vice-versa. Porque o PT, depois de fazer um conluio com os tubarões e vender uma parte do Estado para esses tubarões, tudo maquiado como incentivo, doação de campanha, não sei o quê, ele deu aquele grito ético, junto com a OAB. E ele disse que era preciso acabar com doação de pessoas jurídicas, porque o problema estava aí, depois de ter usado as pessoas jurídicas para roubarem o Estado. Evidentemente, Vitor, que em várias grandes democracias do mundo existe o Instituto da Doação de Empresa. Porque se você for fazer uma legislação toda baseada na venalidade, toda baseada na má índole, você não há regra que sustente. Então, é claro que isso deveria ser disciplinado, você precisava só tirar a quadrilha de lá. A quadrilha saiu, mas deixou esse presentinho, junto com a OAB e o STF. Acabaram com a doação de empresa, depois de roubarem tudo através de fantasiados de doação de empresa, e criaram esta multiplicação do fundo eleitoral. Isso aí é um assalto 2.0 do PT, e que os outros estão... Está aí o Geraldo Alckmin, né? O Alexandre acaba de citar, até no momento que ele fez um contraste importante da reforma trabalhista, mas está aí o Geraldo Alckmin, que dizia que a pretensão do Lula de voltar ao Palácio era o desejo de voltar à cena do crime, está aí sancionando tudo isso, e todos eles surfando nessa dinheirama, nesse vidão, dessa indústria de dinheiro para partido político e para candidato. Agora, não é um vidão porque vocês estão na miséria. Vocês estão na miséria e a gente só espera que os institutos, que as entidades corregedoras tomem juízo, apareçam e questionem isso aí, porque esse dinheiro faz muita falta. Muito bem dito aí pelo Alexandre e pelo Fiuza. Só lembrando que esse partido que anda de mãos dadas com ditaduras africanas, a venezuelana, a cubana, esse partido que está no sofá com essas ditaduras, esse partido diz que vai salvar a democracia no Brasil, mas que a gente sabe muito bem a roupagem que eles tentam colocar, né? Nós vimos aí Lula dizer recentemente que é preciso regular a mídia, regular a imprensa. Então, o problema não é só a folha de pagamento do PT, desses ministros, ex-ministros e do Lula, que são sustentados com o nosso dinheiro. Mas a nossa liberdade também aí está na berlinda. Então, por mais que eles queiram colocar uma roupagem nova em 2022 para tentar a eleição aí de um ex-presidiário, né, de um ex-condenado, mas que não é
um ex-inocentado continua aí com os crimes todos colocados aí à clara luz do dia para todos nós, a gente tem que entender que o contexto é muito, muito maior e que essa roupagem de amigo da liberdade, amigo da democracia, no fundo a gente sabe muito bem o resultado que isso causa. Até hoje estamos recuperando do nefasto período que essa turma aí administrou o Brasil. Você, Cris, temos 1 minuto e meio. Eu fico revoltada, né? Eu e a imensa maioria dos brasileiros, porque esses ex-presidentes, eles já recebem salário. Então, Lula e Dilma, mesmo tendo sofrido impeachment, mesmo tendo ido parar na cadeia, condenado por corrupção, e vamos lembrar, condenado em 3 instâncias. Ele foi apenas descondenado por uma manobra muito estranha do judiciário, mas não foi inocentado. Ele foi condenado, mesmo o ex-presidente condenado, mesmo o ex-presidente cassado por irresponsabilidade fiscal, por cometer crime de irresponsabilidade fiscal, como foi o caso da Dilma, tem direito a salário, assessores, carro oficial, viagens pagas. Aquela viagem, aquele tour recente do Lula para a Europa, para fazer média ali com líderes esquerdistas e fingir para o resto do mundo que ele é muito bem aceito, que circula muito bem por onde anda, o que é mentira, não circula nem lá fora e muito menos aqui no Brasil. Tudo isso pago com dinheiro público. E, além de tudo, ainda abocanham uma fatia do fundo partidário, porque parece que o salário de ex-presidente não é suficiente para todas as regalias. É revoltante.